Paz seja convosco. Pode tomar o teu assento. Nós vamos, depois desse momento de adoração, esse momento de oração, buscando mais de Deus, nós vamos ouvir a palavra de Deus, que é para nós um alimento. É o alimento espiritual, é o alimento da nossa fé. A Bíblia diz assim: a fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém? O alimento da nossa fé é a palavra. Por isso que nós reservamos sempre um tempo importante do culto para falar da palavra. Amém? Para falar da palavra, porque a palavra nos alimenta. A palavra renova a nossa fé. E o título da mensagem desta noite é Onde Jesus Passou. Nós vamos falar um pouquinho de alguns lugares onde Jesus passou e o efeito que isso causou na vida daquelas pessoas. Amém? Eu gostaria de ler primeiramente um versículo inicial de introdução, que inclusive é o versículo de lema da nossa igreja. A Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil todo, ela tem esse lema. Quando ela foi fundada, ela já foi fundada com este lema, que é Hebreus capítulo 13, versículo 8. Você que tem a Bíblia, abra nesta noite, em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Se você não conhecia o lema da Igreja do Evangelho Quadrangular, hoje você vai conhecer o nosso lema, o versículo que nós temos como base da nossa fé. Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vou ler novamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? A nossa pedra fundamental do cristianismo é o Senhor Jesus Cristo. Amém? A nossa pedra fundamental não está alicerçada em um homem, em uma estrutura humana, em uma estrutura física, nada disso. A nossa base, a base do cristianismo é o Senhor Jesus Cristo. Se não houvesse Jesus Cristo, não haveria cristianismo. Então nós estamos alicerçados nesta base. E o que esse texto, falando a respeito de Jesus, o que ele diz? Ele diz que assim como Jesus era, e assim o que Jesus fazia no passado, ele é e continua fazendo hoje e continuará eternamente. Amém? Então Jesus, ele não vai mudar, irmãos. O que ele operava no passado, ele opera hoje. Por isso que nós precisamos nos basear nos milagres que Jesus fazia no passado e precisamos comparar com a nossa vida de hoje, porque o que ele fazia no passado, ele vai fazer hoje. A forma como ele agia no passado, ele vai agir hoje. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Não há variação, não é mudança. O mundo evoluiu, as coisas mudaram, a sociedade mudou, o próprio mundo, a própria natureza mudou, a face da terra mudou, mas Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Então, o mesmo milagre que ele operou lá há mais de 2000 anos atrás, que estão narrados no Novo Testamento, ele continua operando hoje. E o método de acontecer um milagre na vida de alguém continua sendo o mesmo, é a fé. Naquele tempo, Jesus falava da fé. Quantas vezes ele operou na vida de alguém e disse assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Em outros momentos ele disse: nem em Jerusalém vi tamanha fé. Em outras oportunidades, a Bíblia diz assim: vendo Jesus a fé daquelas pessoas. Então a base do milagre é a fé. A base que movimenta a mão de Deus na nossa vida é a fé. Então a fé continua sendo igual e Jesus Cristo também continua sendo igual. As pessoas são diferentes, o mundo é diferente, a cultura é diferente, a língua é diferente, mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Por onde Jesus passou? Se nós fôssemos fazer uma narrativa dos principais lugares aonde Jesus passou, nós com certeza teríamos um tema para pregação de muitos meses aqui,
narrando acontecimentos, milagres, coisas que Jesus disse, lugares aonde ele esteve, porque foi um ministério curto, não foi um ministério assim muito longo, foram aproximadamente 3 anos, alguns dizem que é 3 anos e meio, de 3 a 3 anos e meio. Jesus começou a pregar com 30 anos de idade, e ele foi para a cruz do Calvário com 33 e alguma coisa. Então foram 3 anos e pouco em que Jesus esteve na terra manifestando o seu ministério. Então não foi um ministério muito longo, né? Eu, por exemplo, dia 16 de março, vou completar 15 anos em Santo Antônio da Patrulha. Vou estar ali, nós e o pastor vamos ser debutantes aqui na cidade, da nossa permanência, né? 15 anos, nem parece que faz tanto tempo assim. E por, assim, essa semana eu fiz uma constatação, até comentei com a pastora. Esse ano também, nós vamos completar 30 anos de casados. Lá no mês de junho, eu e a pastora vamos completar 30 anos de casado. A metade do tempo que nós estamos casados, nós passamos aqui em Santo Antônio da Patrulha. Amém? Então acho que isso é uma data importante. Pelo menos para mim e para a pastora é uma data importante. Amém? E eu acredito que para alguns aqui também é uma data importante. Principalmente aqueles que são filhos na fé, aqueles que receberam alguma oportunidade de ministério através do nosso ministério. Acredito que isso também de alguma forma seja importante. Então você vê, 5 vezes mais do que Jesus esteve com o seu ministério, eu estou aqui em Santo Antônio da Patrulha. 5 vezes mais. Foi um ministério curto, foi um ministério de pouco tempo, mas foi o necessário, foi o suficiente para ele operar muitos milagres, para ele deixar a sua mensagem e para ele cumprir com o propósito de Deus. Irmãos, Deus tem sempre o controle de tudo nas suas mãos. Ele sabe o tempo. É Ele que controla o tempo. Se era necessário 3 anos e pouco, Deus disse, você vai lá para a terra, você vai viver 30 anos de idade lá como um homem, e 3 anos e meio será o tempo de ministério. Talvez alguém pudesse ter dito lá no céu, mas Senhor, é só 3 anos e meio? E Deus deve ter respondido, é suficiente para que nós possamos operar o que nós queremos operar lá na terra. Amém? Então foi um tempo curto, mas Jesus passou por muitos lugares, e eu não poderia discorrer aqui tantos lugares aonde Jesus esteve e tantas maravilhas que ele operou. Então, para ser bem objetivo, eu separei 5 lugares que na minha ótica, no meu estudo do Novo Testamento, eu observei que foram lugares importantes, foram lugares que aconteceram coisas significativas e foram lugares em que Jesus esteve ali com mais frequência. Então me faz entender que havia uma importância um pouco maior dele ter ido àqueles lugares várias vezes. O primeiro lugar que eu quero destacar é Cafarnaum. Cafarnaum se tornou uma cidade muito estratégica para o ministério de Jesus. Porque Cafarnaum, ela tinha uma localização importante. Lembrando que o ministério de Jesus se concentrou bastante na Galileia e também na Judéia. Foram os 2 lugares onde Jesus mais esteve. Para você entender, a Galileia é uma província, como se fosse o estado do Rio Grande do Sul, menor. Mais ou menos isso. Digamos que o outro fosse Santa Catarina, um pouco menor também. Mas é mais ou menos isso, localizações mais próximas. Mas eram províncias com pequenas cidades. Então, Cafarnaum foi importante, porque Cafarnaum pertencia à Galileia. E a Galileia foi um lugar muito importante, tanto é que muitos diziam que Jesus era galileu, pelo fato dele ir muito, por fato de a Bíblia constatar que ele até uma casa ele tinha em Cafarnaum. Em Cafarnaum também, naquela região, era uma cidade litorânea, ficava no litoral. Também em Cafarnaum, Pedro morava em Cafarnaum, Pedro tinha uma casa em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que Jesus curou a sogra de Pedro, está lá em Mateus capítulo 8. Foi em Cafarnaum, Marcos capítulo 2, que Jesus curou aquele paralítico, que foi trazido por 4 amigos, inclusive preguei essa mensagem aqui na sexta-feira. Quem quiser depois dar uma olhadinha na pregação, está lá no YouTube também, na tenda quadrangular.
Então Cafarnaum era um lugar importante para o ministério de Jesus. E veja bem, em poucos instantes eu mencionei para vocês 2 lugares na Bíblia onde diz que Jesus esteve lá e curou pessoas enfermas. Curou a sogra de Pedro, não sabemos que doença tinha, mas estava com febre, acamada. Curou esse paralítico que foi trazido por quatro amigos, amém? Agora, olha só que coisa interessante. Jesus, essa cura de enfermidade, Jesus fez dentro de uma casa. Os 2 milagres aconteceram dentro de uma casa. Irmãos, não tem como a gente ser uma igreja de Jesus, porque eu falei no começo, a nossa base é Jesus. A nossa base é Jesus. Nós não conseguimos ser uma igreja cristã de verdade, se nós menosprezarmos sinais importantes que Jesus deixou. Então veja bem, ele, o Filho de Deus, o Salvador, quando esteve aqui na terra, não ficou preso em um templo de 4 paredes. Não menosprezou o templo, porque ele também fez milagre no templo. Ele não menosprezou a sinagoga, porque ele também fez milagre dentro da sinagoga. Mas Jesus, ele foi até onde estavam as pessoas enfermas e lá ele as curou. Ele foi na casa da sogra de Pedro, na sua casa em Cafarnaum. As pessoas vieram ali para receber a ministração e ele ministrou, e foi ali que o paralítico foi curado. Então, eu não tenho como ser um cristão genuíno, verdadeiro, se eu menosprezar esse fator importante. É por isso que a nossa igreja, ela está sempre muito envolvida nesse tipo de trabalho. Trabalho de célula, o trabalho, agora nesse momento estamos realizando o Lar de Paz. E aí eu pergunto para você, é fácil, irmãos? Não é fácil. É difícil. Não é fácil. Não é fácil convencer as pessoas a abrirem a porta da casa para receber uma bênção. Não é. As pessoas rejeitam. Não é fácil convencer a igreja e dizer para a igreja, irmãos, você precisa se envolver, você precisa ir numa célula, você precisa ajudar no Lar de Paz. Por quê? Por quê, irmão? Porque Jesus fez assim. Eu digo para você, não é fácil, mas no tempo de Jesus também não foi fácil. Eu quero te lembrar que um dia Jesus foi até Gadar, e chegando em Gadar, ele encontrou um endemoniado, alguém possesso por um demônio, e ele libertou o endemoniado. E depois vieram os homens daquela cidade, e porque os demônios tinham entrado nos porcos e se precipitado num despenhadeiro dentro do mar, os homens vieram daquela cidade e disseram assim: nós não te queremos na nossa cidade, vai embora. Olharam para o endemoniado que todo mundo conhecia, que vivia no cemitério se cortando com cacos de telha. Olharam para o endemoniado que andava nu no cemitério, agora estava lúcido, agora estava curado, agora estava falando de forma normal, testemunhando e dizendo: este homem me libertou. Mas mesmo assim disseram: Jesus, vai embora, nós não queremos você na nossa cidade. Então no tempo de Jesus também não foi fácil, foi difícil, mas ele não voltou atrás, ele permaneceu, ele continuou. Então eu quero dizer para você que está fazendo um Lar de Paz, você que está indo junto com uma equipe fazer o Lar de Paz, realmente não é fácil, irmão, mas você está mostrando que você é um cristão genuíno, um cristão verdadeiro. Um cristão que sabe a importância de fazer aquilo que Jesus fazia. Amém? No primeiro exemplo que eu dei de Cafarnaum, eu quero destacar o quê? Jesus cura qualquer enfermidade. Eu quero que você faça uma declaração, levante a mão direita para o céu e diga assim: Jesus cura qualquer enfermidade. Amém? É isso que você tem que dizer para as pessoas lá no Lar de Paz. Muitas delas não vão vir na igreja.
Muitas delas não se sentem encorajadas de vir na igreja, mas elas precisam da cura. Você não vê Jesus cobrando ninguém, dizendo assim, quero te ver no templo domingo à noite. Nunca fez isso. Mas ele foi lá dentro da casa e ele curou as pessoas que vieram com fé, buscando. Então vai lá, você que é um abençoado que está indo fazer o lugar de paz. Vai lá e diga para as pessoas do lugar de paz, Jesus cura, Jesus vai curar essa enfermidade. Confie em Deus, Jesus vai te curar. Outro dia, não estava indo exatamente fazer isso, mas em certo lugar alguém me abordou e pediu oração por um menino. E nós oramos para aquele menino e depois recebemos a informação que tinha acontecido um milagre na vida do menino. Os médicos mesmo disseram, olha, não sabemos o que aconteceu, mas o menino se recuperou. Um milagre que aconteceu. Porque é esse o Jesus que a gente crê, a gente confia. O Jesus de milagre. Amém? Muito bem. Vamos para o segundo lugar que eu quero destacar nesta noite que Jesus ele passou por lá. Jericó. Jericó também foi um lugar que Jesus foi ali muitas vezes. Jericó era uma cidade que pertencia a outra província, a Judéia. Eu falei da Galileia, agora vamos falar da Judéia. E Jericó, irmãos, ela era uma cidade milenar. Jericó, aparece lá no Velho Testamento, por mais que alguns dizem que talvez não seja a mesma Jericó, né, que só ganhou um nome, mas ela aparece no Velho Testamento, ela aparece em alguns relatos históricos seculares. É uma cidade milenar, e é uma cidade que fica a 300 metros abaixo do nível do mar. Mas uma cidade importante, uma importância cultural, por causa de ser uma cidade milenar, e também uma cidade com uma importância econômica para a época muito grande. E é esse fator dessa importância cultural e dessa importância econômica que quando os romanos eles começaram a governar os territórios de Israel, quando eles dominaram o território de Israel, uma das cidades que eles foram para lá e eles dominaram foi a cidade de Jericó. Só que a cidade de Jericó, ela tinha uma resistência. Não foi uma cidade assim que os romanos entraram lá e dominaram com facilidade. Houve resistência. Houve grupos de homens ali que tentaram impedir que os romanos dominassem na época. E aí sabe o que aconteceu? Os romanos, que eles eram impiedosos. O povo romano, irmãos, eles eram impiedosos. Não é só eles, irmãos. Os babilônicos foram impiedosos. Os filisteus foram impiedosos. O próprio povo de Israel, se você for ler a história, vai ler lá em Josué, né? Quem está lendo a Bíblia o ano todo, daqui a pouquinho vai chegar lá em Josué. Você vai ver como eles também foram impiedosos em algum momento, de dominar nações e matar todo mundo que morava naquelas cidades. Matar todo mundo, irmãos, homens, mulheres, crianças, tudo. Mas esse não é o tempo da minha pregação para explicar para vocês por que acontecia isso. Então, quando os romanos eles dominaram o território de Israel, e eles chegaram em Jericó, houve uma resistência. Aí se levantou algumas pessoas com uma resistência. E se levantou lá um homem chamado Timeu. Timeu, ele era um líder. Timeu, ele conseguiu arrebanhar muitas pessoas naquela resistência. Mas eles não conseguiram resistir os romanos. Os romanos mataram todos aqueles homens. E antes de matar o Timeu, eles pegaram o filho de Timeu e disseram para Timeu assim: você vai morrer, mas antes de você morrer, nós vamos fazer algo com o teu filho. Você vai morrer sabendo o que aconteceu com o teu filho, e o teu filho vai ficar como exemplo para todos os moradores de Jericó nunca se levantarem contra os romanos. E eles pegaram uma espada e furaram os olhos do filho de Timeu. Então esse menino passou a se chamar Bartimeu. Aí os romanos pegaram uma capa romana, que Roma usava só para mendigo. E eles colocaram nas costas de Timeu e disseram assim: é isso que você vai carregar por resto da tua vida. Você vai carregar essa capa. Então aquele menino cresceu e se tornou um mendigo em Jericó, usando aquela capa romana de mendigo.
Então olha só, Marcos capítulo 10, versículo 46. Jesus chega em Jericó naquele dia. E ele está entrando na cidade. Aliás, ele está saindo, ele entrou lá e ele está saindo da cidade. E de repente alguém começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque como Bartimeu, ele não enxergava, e você sabe disso, né? Todo cego, que fica cego muito cedo, ele começa a aguçar outros sentidos, principalmente o da audição. Normalmente o cego ouve mais do que as outras pessoas. Algum tipo de sensação vai aumentar na vida do cego, mas principalmente a audição. Então Bartimeu, ele ficava ouvindo, ele não enxergava, mas ele ouvia. Ele ouvia os anciãos quando estavam reunidos na praça. Bartimeu estava lá sentado pedindo esmola, sem enxergar nada. Mas ele ouvia. Ele ouvia os anciãos contando, narrando a história de Israel. E dizendo assim: olha, os profetas profetizaram que um dia vai se levantar um descendente de Davi, que vai ser muito poderoso na terra. E eles iam contando as histórias, e o Bartimeu ouvindo. Você está entendendo? Você consegue entender? Presta atenção. O que eu disse no começo, quando falei da pregação? A fé vem do ouvir. Eu tenho certeza, irmão, sem menosprezar ninguém, mas eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão sair daqui nesta noite e não vão levar nada para casa. Por quê? Porque estão mais olhando do que ouvindo. Se uma criança passa na frente, a pessoa já muda a atenção dela para a criança. Se um diácono passa do lado, já muda a atenção dela. Bartimeu não enxergava, mas ele ouvia. E os longos anos que Bartimeu ficou ouvindo histórias a respeito de Israel, Bartimeu, ele gerou em si uma fé muito poderosa. Muito poderosa. Bartimeu não podia ir atrás de Jesus. Ele não conseguia andar no meio da multidão. Ele era um cego. Andar no meio da multidão para pedir o milagre, ele não podia. Mas lembra que o cego, ele aguça outros sentidos? Bartimeu também aguçou um pouco mais a sua fala. Porque o cego, ele vai conversar com alguém, não sabe se a pessoa está 1 metro, 2 metros, quando ouve o som da voz, sim, né? Mas não sabe que distância está. Agora eu lembrei de uma historinha do surdo. Mas acho que não convém contar, né? Acho que ninguém quer que eu conte. Vocês querem que eu conte? Amém? Amém? Posso contar? Amém. Então eu vou contar. Já contei, acho que com alguns aí. Tinha um casal já de idade, né? Já de uma certa idade. E o velhinho começou a perceber que a esposa estava ficando surda. E aí ele disse assim: poxa, mas eu tenho que assim... Ele tinha um carinho muito grande pela esposa. Então ele disse assim: não posso chegar nela e abordar ela assim, tem que ser ter certeza e tem que ser com cautela para, né, para não magoar, para não ferir, para não deixar ela constrangida. E esse velhinho, ele tinha um amigo que era médico. E ele foi conversar com seu amigo. Ele contou uma história para o amigo e disse assim: eu não sei como é que eu faço para abordar, para conversar com ela, para ela tentar, né, vir fazer uma consulta, para tentar alguma coisa. Aí o médico disse para ele, falou: não, você faz o seguinte, a primeira coisa que você precisa identificar, qual é o grau de surdez que ela está nesse momento. Se é leve, moderado, ou se é grave. Então você faz assim: no dia que ela estiver virada exposta para você, você fica a 15 metros de distância dela. E você faz uma pergunta. Pergunta qualquer coisa para ela. Presta atenção para ver se ela vai ouvir. Ok. Não ouviu? Anda mais perto, fica a 10 metros de distância. E faz a mesma pergunta. Se ela não ouvir, opa, já deixou de ser leve, passou a moderado. Se ela não ouvir nos 5 metros, já está caminhando para grave. E ele fez. Aí um belo dia, a esposa estava lá lavando uma louça, e ele foi lá, atravessou a cozinha, ficou lá do outro lado, na frente do quarto. Estava quase a distância que o médico falou. E ele, com um tom de voz já mais alto, disse assim: amor,
está pronto o almoço? Nada. Silêncio. Falou, poxa vida. Não é leve, que ela não ouviu. Já está moderado. Contou os 5 passos, para chegar aos 10 metros. Falou de novo. Amor, está pronto o almoço? Nada. Ele disse, meu Deus. Deixou de ser moderado. O caso dela já está caminhando para ser grave. É o que eu não queria. Andou mais 5 metros. Ficou a 5 metros de distância da esposa. Tom de voz o mesmo. Amor, está pronto o almoço? A esposa responde, amor, pela 3ª vez eu vou responder, ainda não está pronto. Você quer entender? Se não entenderam, depois eu mando pelo WhatsApp para vocês. Amém? Bartimeu não enxergava, mas ouvia. Falava muito bem, com tom de voz alto, porque estava acostumado a se relacionar com as pessoas dessa forma. Quando ele percebe o agito na cidade e o comentário, ele disse, é minha oportunidade. E ele começou a clamar, mas clamar de verdade. Irmão, clamar de verdade, de verdade. Eu costumo dizer assim, ó, o quanto algo é importante vai ser demonstrado com a forma que você vai clamar a Deus. Se é importante de verdade, irmão, você vai clamar a Deus, você vai buscar de Deus. Quando eu fiquei sabendo, eu fui para a igreja e fiquei sabendo do tal do batismo do Espírito Santo, se tornou a minha bandeira principal de pedido. Eu queria o Espírito Santo, eu queria ser batizado, eu queria ter a mesma experiência que alguns irmãos da igreja já tinham recebido. Eu comecei, irmãos, eu não me preocupava se tinha alguém do lado, não. Culto de terça-feira, estou eu na frente orando. Quando o pastor dizia, quem quer uma oração, vem para frente, eu vinha. Sexta-feira, culto de cura e libertação. Quando o pastor fazia o apelo, era de libertação, mas eu vinha para frente. Senhor, eu quero o Espírito Santo, e eu orava, eu buscava. Domingo, vinha para frente orar. Quem orava de certo pensava, deve estar com problema espiritual, deve estar com vício, deve estar com problema no casamento. Será o que está acontecendo com esse camarada? Mas eu sabia que era importante para mim, por isso eu me apliquei a buscar de forma intensa na minha vida. Aleluia! Quando tem algo importante para mim, eu busco com mais intensidade. Bartimeu fez isso, buscou com intensidade. E o que aconteceu? Foi atendido. Jesus chamou ele e perguntou, o que você quer que eu te faça? E Bartimeu disse, eu quero voltar a enxergar. Jesus disse, a tua fé é que te salvou. Em Jericó, Jesus abre os olhos do cego. Jesus continua até hoje abrindo os olhos. Talvez ele quer abrir os teus olhos espirituais, não carnais, que aqui não tem ninguém cego. Mas quer abrir os teus olhos para você começar a enxergar o mundo de uma forma diferente, olhar para o teu casamento de uma forma diferente, para o teu emprego de uma forma diferente, olhar para a igreja de uma forma diferente, olhar para aquilo que Deus colocou na tua mão de uma forma diferente. Amém? Amém. Terceira cidade que eu quero mencionar que Jesus passou, Cesareia de Filipe. Algumas cidades, elas passaram a ser construídas no período dos romanos, em homenagem ao imperador romano. E o imperador romano, independente do nome que ele tivesse, ele ganhava um nome, que era César. Normalmente era César Augusto. No tempo de Jesus e antes de Jesus, era o César Augusto. Aí morria aquele, ficava o filho do lugar, não importava o nome, passava a ser César. Então algumas cidades, as pessoas que dominavam aquela cidade, aquela província, construíam algumas cidades e davam esse título em homenagem ao imperador. Então no tempo de Jesus tinham duas, era a Cesareia de Filipe e a Cesareia de Herodes o Grande, que era o rei. Amém? E foi numa dessas, foi em Cesareia de Filipe, narrado lá em Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18, que Jesus disse assim: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque
não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora vem a melhor parte. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi lá em Cesareia de Filipe, uma cidade construída em homenagem a César Augusto. Foi naquela cidade que Jesus fez a declaração e disse assim: essa cidade pode ser uma cidade que honra César Augusto. Essa cidade pode representar todo o domínio e poder do Império Romano. Mas Jesus disse assim: vai nascer uma entidade aqui na terra que vai ser a mais poderosa de todos, e o inferno não prevalecerá sobre ela. Que entidade é essa, irmãos? A igreja. A igreja. Você está entendendo por que a igreja é tão importante para você, irmão? A igreja, não estou falando da instituição, das paredes. Isso aqui também é importante para nós. Se nós não tivéssemos toda essa estrutura, nós não teríamos um culto nas condições que nós temos. Quanto mais estrutura a gente tiver, melhor. Acomodações melhores, é melhor de acomodar, de recepcionar, de proporcionar o bem-estar daqueles que vêm num culto como esse. Mas não é só isso, irmãos. É a vida da igreja, é o dia a dia da igreja, é o que a igreja faz. E com todo o respeito do mundo, irmão, se você não acompanha o que a igreja faz, você ainda não está 100% fazendo parte da igreja. Você tem que acompanhar o básico do que a igreja faz. Eu não estou falando de atividades inventadas pelo homem, eu estou falando de atividades que Jesus fez. Jesus sentou na mesa com os discípulos e instituiu a Santa Ceia. Então a Santa Ceia é importante para a igreja. Jesus foi até o Rio Jordão e se batizou. Então o batismo é importante para a igreja. Jesus foi nas casas e abençoou as pessoas. Quer dizer que o trabalho nas casas é importante, é importante. A igreja é importante. Eu tenho que andar com a igreja, eu tenho que ter comunhão com a igreja, eu preciso participar da vida da igreja. Por que será que Deus deu alguns talentos para você? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu pergunto para você: todo mundo tem habilidade para trabalhar com criança? Tem? Todo mundo tem, irmãos? Não tem. Se fosse assim, tinha um monte de gente aí que era professor. Eu conheço pessoas que fizeram magistério e desistiram. Não foram lecionar porque não tinham facilidade para trabalhar com criança. E eu pergunto uma coisa para você: se você tem facilidade, por que você não oferece isso para Jesus, junto com a tua igreja, ajudando a cuidar, ajudando a ministrar as crianças da igreja? Nem todo mundo tem o talento, o dom da música, mas alguns têm. Mas se você tem, por que você não oferece isso para Jesus, junto com a igreja? Dizendo: eu quero oferecer esse talento, esse dom. Então alguma coisa Deus deu. Outro dia até brinquei com os irmãos aqui. Tem gente que tem o talento da venda. Você joga qualquer coisa na mão dele para vender, seja ingresso, seja rifa, o que for. Pastor, fique tranquilo, isso aqui está vendido. Se eu pegar 10 rifas para vender e sair para vender, eu volto com 11. Se eu encontrar alguém vendendo, eu compro a dele e não vendo a minha. Eu não tenho esse talento, não tenho. Agora, quer que eu dê uma palestra? Quer que eu ministre uma palavra? Me dá um texto, me dá 2 versículos bíblicos. Pode escolher os versículos que você quiser. Não estou exaltando aqui, irmãos. Estou falando o que Deus me deu. Glória a Deus. Eu pego 2 versículos da Bíblia, me dá um tempinho aí, não precisa dar muito tempo. Me dá um tempinho aí, uma meia hora. Eu já monto um esboço e posso pregar para você aí 40 minutos, 1 hora. E não importa